Fala comigo, estudante. Romanos 15 e nosso desafio continua. Esse é um capítulo que pode ter passado desapercebido na sua leitura, mas que tem muita coisa boa para nos ensinar. Primeiro, o cuidado, a preocupação com os fracos, que é aquele grupo que nós já vimos no capítulo anterior, continua. E Paulo tem duas ordens. A primeira é suportar essas pessoas, por mais que elas possam causar um certo desconforto, algum transtorno de vez em quando, com os seus questionamentos, com as suas preocupações, com seus medos, com as suas dúvidas. Ele diz: suportem essas pessoas. Nós já citamos todos os exemplos no capítulo anterior. Acredito que não seja necessário nós pensarmos aqui em exemplos práticos, mas suporte, porque Cristo não pensou em si. Nesse trato aqui, nós vamos sempre pensar no próximo, vamos pensar no bem do irmão, nos colocarmos no lugar dele. E Paulo utiliza o exemplo supremo, coloca Cristo na jogada e diz: Ele, ele agiu dessa maneira. Suportem e façam o mesmo. E a segunda palavra, a segunda ordem é acolhimento. Acolham essas pessoas. A primeira reação da nossa parte geralmente é um certo desprezo ou um distanciamento, ou apenas ignorar essa pessoa. Paulo ordena o contrário. Nós vamos acolher, precisamos abraçar, entender, tentar, né, de pouco a pouco, deixar essa pessoa mais forte para que ela abandone o rótulo de fraca, como aparece aqui, e consiga ajudar o corpo a se desenvolver, a igreja a avançar. Ele faz essa ressalva porque ele está preocupado com a forma, com a abordagem dos romanos, que eram, na sua maioria, fortes, tinham conhecimento. Ele diz: vocês possuem as habilidades, o conteúdo, o conhecimento, vocês têm tudo que precisa para poder advertir, para corrigir, mas não se esqueça do amor. Se vocês não pensarem no próximo como vocês gostariam que as pessoas pensassem, considerassem vocês. Se vocês não amarem o próximo, vocês vão botar para correr essas pessoas, vão espantar essas pessoas e vão gerar um prejuízo, um certo prejuízo para a igreja como um todo. Então, corrijam, mas façam isso com amor, suportando e acolhendo os fracos. Algo muito especial que nós vemos aqui, que já foi falado na carta aos Coríntios, é uma preocupação que Paulo tinha para desbravar territórios ainda não alcançados. Ele tinha como meta priorizar locais onde Cristo ainda não tinha sido anunciado e por assim, para que assim ele não tivesse o desprazer de atrapalhar talvez o trabalho de outros cristãos ou causar uma impressão de competição, de falta de respeito com os que já estavam em uma determinada região, falando a um determinado povo, e aqui ele deixa bem claro, como falou aos coríntios, que a sua prioridade era essa. Ele diz: eu vou para onde Jesus ainda não foi pregado. Porque eu não quero construir sobre o alicerce dos outros, onde pessoas já fizeram um trabalho, onde já anunciaram. Não é esse o meu foco. E aqui nós temos um alerta para igrejas, e olhando para o meio cristão como um todo, mas às vezes igrejas do nosso contexto, que fazem um trabalho de assediar, e isso é algo muito ruim, algo negativo, cristãos que são membros já de outras igrejas, de outras comunidades, para passarem para a sua, às vezes do nosso mesmo movimento. Esse é um trabalho sutil, sorrateiro, silencioso, mas nós vemos na prática isso acontecendo. Não é o caminho, isso não faz o menor sentido. O corpo não está expandindo, não está crescendo, não está ficando mais forte, pelo contrário. E essa é a preocupação que Paulo tem. Ele não quer atrapalhar ou atuar na esfera de ação de outras pessoas, é o que ele diz aos Coríntios, e aqui ele diz: eu não quero construir sobre o alicerce dos outros. A pessoa foi lá, desbravou, fez o trabalho mais difícil, agora na hora de começar a trabalhar a parte visível, a parte que fica para fora desse processo, o corpo da casa, eu não vou chegar.
São os irmãos que começaram o trabalho, talvez que discipularam essa pessoa, que devem continuar esse serviço, e por isso eu não vou agir dessa maneira. Então, um alerta muito importante para os nossos dias, para que esse desejo, essa captação interna, essa transferência apenas de endereço, não aconteça na nossa esfera de ação. Ele explica que até hoje não tinha ido até Roma, porque ali eles estavam muito bem servidos. Eles já tinham conhecimento do evangelho, estavam muito bem assessorados, e por isso até hoje ele ainda não tinha tido o privilégio de conhecer os irmãos. Ele estava indo para a Espanha, uma região que não tinha a presença do evangelho massiva, como era o caso de Roma, e aí ele diz: eu vou passar por aí uma passadinha para cumprimentar vocês, a gente troca uma ideia, come um lanche junto, e depois vocês me encaminham para Espanha. Lembrando que ele tem consciência de que ali já existia um trabalho muito bem consolidado. Por último, ele fala sobre os seus planos atuais. Ele estava organizando uma oferta para os cristãos, majoritariamente que eram convertidos do judaísmo para o cristianismo. Oferta essa organizada pelas igrejas da Macedônia e da Acaia. E ele diz: ó, já que os judeus ajudaram os gentios tanto espiritualmente, encaminhando o plano de salvação do evangelho que primeiro foi para eles, não é não se espera outra coisa que não seja o auxílio, a ajuda recíproca dos gentios para os judeus agora, só que de forma material. Ajuda com recursos financeiros, e está tudo bem, essa reciprocidade, essa troca entre as partes. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio, que nós fiquemos atentos a essa relação entre cristãos de níveis intelectuais, espirituais, de maturidade diferentes, que a gente tenha amor no trato com essas pessoas, nós respeitemos a área de atuação dos outros, e que nós nos lembremos sempre de retribuir algum tipo de auxílio espiritual ou material que nós já recebemos da nossa família cristã.